Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni e nessa aula eu vou te mostrar como você consegue restaurar o seu casamento. Então fica aqui até o final que eu vou te mostrar de forma profunda aquilo que você precisa fazer para você restaurar a tua família. E aqui eu quero agora compartilhar aqui minha tela com você, para que você, além de escutar, você possa ver aqui na tela o passo a passo. Então vem comigo. E qual é o primeiro passo para você conseguir restaurar o teu casamento? É você encarar a realidade. Então tem muito o que do plantio e da colheita. Então é você olhar para trás agora e começar a perceber tudo o que você viveu dentro desse casamento. Então eu citei aqui algumas coisas que acontecem normalmente em casamentos em que o casamento está em crise. Então, brigas constantes, silêncio de uma das partes, mentiras ou omissões, traição, desconfiança, ciúmes, cobrança, né? Aquela imposição, distanciamento, frieza, diminuição da frequência e da qualidade do sexo, dificuldades financeiras, interferências de amizades e até mesmo de familiares, vícios como bebida alcoólica, jogos, pornografia, drogas, sentimentos ruins, tristeza, insegurança, medo, vergonha, ansiedade, depressão. Então, o que eu quero que você entenda nesse momento? Que existiu um plantio para vocês chegarem ao nível que vocês estão hoje. Então, não foi por um acaso que o casamento está em crise. E eu preciso olhar para trás para eu conseguir identificar tudo isso para que eu não repita os mesmos erros. E aí, nesse momento, você pode me falar assim, Giovanni, então você está me julgando, então você quer trazer aqui culpa para mim, mas quem é o culpado é o meu esposo, não sou eu. Entenda muito bem que o meu objetivo aqui não é te trazer julgamento e nem te trazer culpa, até porque a culpa ela te aprisiona. Então você precisa se livrar da culpa nesse momento. Então utilize mesmo o passado como aprendizado. Então o que aconteceu no passado que eu quero que não se repita mais? E ali você começa a olhar ponto a ponto, começa a escrever, começa a colocar para fora tudo isso, para que quando você conseguir, né, ali essa reaproximação com o teu ex, né, ou até mesmo com o teu esposo atual, mas que vocês estão em crise, você conseguir verbalizar, olha, eu não quero mais isso, eu não quero mais viver essa desconfiança, eu não quero mais viver essa insegurança, eu não quero ter mais esse medo de perder você, eu não quero ter mais ter que esconder aquilo que eu sou para tentar te agradar e mesmo assim não ter o teu reconhecimento. Então você vai conseguir, olhando para trás, projetar o futuro, para que o futuro ele seja diferente. Então, aqui, não importa quem está errado dentro de um casamento. Não importa se é você que está errada ou se é teu esposo que está errado. E por que que não importa, Giovanni? Porque os dois estão colhendo esse resultado. Os dois estão colhendo o resultado da crise no casamento. Então não importa se um está errado ou se o outro está errado. Agora eu preciso ter o quê? Maturidade para eu ter responsabilidade. O que eu preciso fazer a partir de agora para eu conseguir restaurar o meu casamento. E aqui eu quero entrar no segundo passo. Então a gente falou do primeiro, que é encarar essa realidade, que é identificar essas situações. E agora a gente entra no segundo passo, que é relacionado às crenças. Então, não é meu objetivo aqui aprofundar em como é formado as crenças, mas é tudo que você viu, ouviu e sentiu. Então, todas essas experiências negativas que você passou dentro do teu casamento criaram crenças negativas sobre o casamento, sobre o teu esposo. E aqui tem mais um exercício, né, para você fazer. Quais são suas crenças sobre o casamento? E eu trouxe aqui algumas crenças, né, mais comuns, mas você também pode aprofundar aí e colocar no papel. Quais são as suas crenças sobre o casamento? Então, ó, crenças comuns de casamento em crise. Eu já tentei de tudo,
Não sei se vale a pena tentar. Para dar certo, os dois têm que querer. Eu estou cansada, é muito difícil. Não é possível viver um casamento extraordinário. Um casamento é matar um leão por dia. Então, tudo isso são crenças negativas. E o segundo exercício: quais são suas crenças sobre o teu marido? Ele nunca muda. Ele não prioriza a família. Ele não me ama mais. Ele é orgulhoso, frio. Ele é egoísta. Ele é insensível. Então, para um pouquinho esse vídeo aqui, dá um pause aqui e anota quais são as tuas crenças sobre o teu esposo. E por que que isso é tão importante? Isso aqui é tão importante pela congruência. Nós agimos conforme aquilo que nós acreditamos. Então, se eu acredito que é possível viver um casamento extraordinário, eu vivo essa realidade. Agora, se eu não acredito nisso, automaticamente eu não consigo viver nessa forma. E agora tem mais algumas perguntinhas aqui para você. Quanto você já investiu em treinamentos pagos para restaurar o seu casamento? E eu coloquei aqui que é bem provável que você tenha investido muito pouco. E por que que eu falo isso? Porque o dinheiro, ele vai nortear aquilo que a gente acredita. Então você pode torcer agora o nariz e pode falar, olha, lá vem falar de dinheiro, mas o dinheiro ele mostra onde está as nossas prioridades e aonde é que a gente acredita. Então, se você acredita que é possível viver um casamento extraordinário, você vai dar tudo de si. E ali você vai atrás, você vai comprar talvez um curso, vai comprar um livro, vai participar de uma palestra, vai participar de um treinamento. Agora, se você não acredita, você fica na dúvida e na incerteza. E aí, na incerteza, a gente não faz nada, a gente fica estagnado. Agora, uma outra pergunta: quanto você já investiu na sua casa? Quanto você já investiu na sua casa? De repente, ali no sofá, numa televisão, na cozinha, em utensílios, em panela. Por que eu estou falando isso? Porque você não estou entendendo, Giovanni. Porque aquilo que você acredita, você age de acordo com isso. Então, se você acredita que uma panela ela é importante, e eu não estou discutindo aqui se a panela ela é realmente importante ou não é realmente importante. Se você acredita que uma panela de pressão ela é importante, você vai comprar uma panela de pressão. Se você acredita que uma televisão é importante, você vai comprar uma televisão. Assim para a cama, assim para o sofá, assim para os outros móveis da sua casa. Quanto você já investiu no seu profissional? Então, você acredita que faculdade é importante? Então, você vai lá e vai investir na faculdade. Você acredita que fazer uma pós-graduação é importante? Você vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, nós agimos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Eu não acredito que é importante fazer faculdade. Então, provavelmente, você não tenha feito uma faculdade, né? Que mais? Tudo o que você sabe que precisa fazer e não faz é porque tem uma crença por trás disso. Então, tudo aquilo que você sabe que precisa fazer. Por exemplo, você sabe que não adianta cobrar o teu esposo, que não adianta reclamar. Mas aí, a hora que você vai conversar com ele, ele se opõe ali àquilo que você está dizendo, ou ele fica em silêncio, e lá vem aquela crença de que ele não muda, ele é egoísta, ele é insensível, ele está irredutível, ele é orgulhoso. Então lá vem várias crenças negativas. E nessa hora, essas crenças negativas, elas despertam o que em você? Emoções negativas. E aí, naquela emoção negativa, você vai lá e cobra e reclama, e automaticamente ali vem o conflito, ou até mesmo o isolamento do teu esposo. Por quê? Porque você sabia que não podia fazer, mas mesmo assim você fez, porque você age de acordo com as tuas crenças. Então você está vendo a importância disso?
que é muito mais profundo do que qualquer outra coisa que você possa ver aí na internet de mensagens prontas para restaurar o casamento, de contato zero, de gatilho para despertar a escassez, para despertar o instinto oculto masculino. Isso aí é tudo besteira. Isso é besteira. Se você não mudar a tua mentalidade, você não consegue restaurar o teu casamento. Da forma que você pensa, você obteve os resultados que você tem hoje. E para que você tenha novos resultados, você precisa pensar de forma diferente. E aqui eu trouxe uma citação, né, de Henry Ford, né? Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Então, se você pensa que não é possível restaurar o teu casamento hoje, você está certa. Se você pensa que é possível restaurar o teu casamento hoje, você está certa. Então, qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer para eu conseguir restaurar o meu casamento? Eu preciso acreditar com todas as minhas forças que é possível viver um casamento extraordinário. E como que eu consigo acreditar? Eu preciso fazer uma reprogramação das minhas crenças. Então, se eu tenho crenças negativas hoje sobre o casamento, automaticamente eu tenho que ressignificar isso, reprogramar isso, para que eu tenha crenças positivas sobre o casamento. E tem duas formas, né? Existe uma reprogramação ativa e existe uma reprogramação passiva. E qual é essa reprogramação ativa? Está naquilo que eu falo. Então, por aquilo que eu falo, eu penso. Então, se eu tenho uma crença negativa que o meu esposo ele não muda, eu vou estar ali verbalizando para ele ou para as outras pessoas ou para mim mesmo, ó, ele não muda, não adianta mais, eu tô cansada, e você começa a verbalizar isso para você. Automaticamente você começa a pensar nisso, automaticamente vem sentimentos negativos em relação a isso, e a sua crença de que não é possível, ela é fortalecida. Então, do contrário também é verdadeiro. Então, eu preciso falar coisas, palavras que edifiquem o meu casamento. Então, da minha boca, a partir de hoje, só sai coisas positivas sobre o meu casamento e sobre o meu esposo. E aí não importa se é verdade ou não importa se é mentira. Se nesse momento o teu esposo ele esteja orgulhoso, ainda assim você vai falar que ele não é orgulhoso. Por quê? Para profetizar, para você pegar e trazer isso, essa realidade para a tua vida. Então, quanto mais você muda as tuas crenças, mais vai mudar os teus comportamentos e, consequência, mais vai mudar os teus resultados. Então, a forma ativa é essa: palavras que edificam o teu casamento, porque aí você vai ter pensamentos bons, você vai ter sentimentos bons e automaticamente você vai ter crenças boas. E nós somos movidos, na maior parte do tempo, pelas nossas emoções. Então, muitas vezes, nós justificamos os nossos atos de forma racional, mas nós agimos conforme as nossas emoções. Agora, como que eu vou ter ações positivas se as minhas emoções são emoções negativas na maior parte do tempo? Então eu vou ter ações negativas. Agora, quando eu reprogramo essas crenças, trago crenças positivas sobre o meu casamento, automaticamente eu vou ter emoções positivas e ali eu vou ter ações positivas. E qual que é a segunda forma? A segunda forma é o ambiente. Lembra que a crença é tudo aquilo que eu vejo, é tudo aquilo que eu ouço, né? E é tudo aquilo que eu sinto. Então, o ambiente ele tem um papel primordial nisso. Então, as pessoas que estão em contato comigo, elas falam bem ou falam mal do casamento? Porque se elas falam mal, vai estar fortalecendo a crença negativa para mim. Por quê? Porque eu estou escutando isso, né? As músicas que eu estou escutando, os filmes que eu estou assistindo, né? Os livros que eu estou lendo, as notícias que eu estou vendo na televisão, tudo isso fortalece o meu casamento ou não? Isso aí leva cada vez mais o teu casamento para o abismo. Então eu preciso controlar
o ambiente. Então, eu preciso acessar os lugares certos. E aí, nesses lugares certos, eu vou acessar o quê? Eu vou acessar as pessoas certas. E aí, dentro das pessoas certas, a gente acessa o quê? Informações. E essas informações, elas viram conhecimento. E esse conhecimento aplicado muda a minha vida, muda os meus resultados. Então, eu preciso controlar o ambiente. E talvez nesse momento aqui você fala, Giovanni, eu estou me sentindo sozinha, eu não tenho ninguém para me ajudar. E aí eu quero te falar que existe a possibilidade de você criar um ambiente online. Então, se eu olho para o lado, eu não consigo ver referências positivas para mim, mas eu posso olhar na internet, eu posso criar um ambiente virtual que fortaleça as minhas crenças positivas sobre o relacionamento e eu consigo, assim, restaurar o meu casamento. E qual é um fator importante aqui na reprogramação de crenças? A reprogramação de crenças tem um papel importante na questão da repetição. Então veja só, não foi do nada que você criou essas crenças sobre o teu casamento e até mesmo sobre o teu esposo. Foram diversas, inúmeras, talvez, brigas ali, silêncio, desconfiança, ciúmes, insegurança, sentimentos ruins. Isso foi repetidamente foi causado para você e isso foi fortalecendo. Do contrário também é. Eu tenho que fortalecer minhas crenças positivas, eu tenho que mudar a minha realidade todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. E esse é o processo. O processo é para você acreditar. Porque quanto mais você acredita, mais perto da restauração você tá. E é por isso que fala que é plantio e colheita. Por isso que não tem uma fórmula mágica em que você consiga estalar os dedos e o teu ex ele vai voltar para casa e vai ser o príncipe encantado. Não existe um processo. E aí eu preciso ter paciência nesse processo. Eu preciso valorizar os pequenos passos, os micros resultados, as pequenas vitórias, para que eu persista nesse processo, para que eu não desista. A persistência nesse momento, ela é muito importante, porque muitas pessoas até começam a fazer o certo, mas elas fazem por uma semana, por 2 semanas, elas fazem, quem dirá, um mês fazendo certo. E ali elas não vê a contrapartida do esposo e ali elas desanimam porque elas estão sozinhas e elas desistem do casamento. Então veja só, se eu passei 5, 10, 15 anos em crise dentro do meu casamento, eu não vou conseguir restaurar ele em uma semana. Não vou conseguir restaurar ele talvez em um mês. Talvez eu melhore muitas coisas em um mês. Talvez eu comece a ver vários pequenos resultados dentro de um mês, mas mudar totalmente, transformar totalmente a minha mentalidade, conseguir influenciar a mentalidade do meu esposo, eu não vou conseguir em um mês. Por isso que é sempre um processo de evolução, porque não existe estabilidade dentro do casamento. Ou vocês estão crescendo como casal, estão evoluindo, estão ficando cada vez mais próximos, cada vez mais intimidade, ou vocês estão perdendo essa intimidade, perdendo a conexão, perdendo o companheirismo, e ali vocês começam a viver vidas paralelas, abrem espaço para outras pessoas dentro do relacionamento, e aí uma hora ou outra vai acabar chegando à separação. E agora eu quero trazer aqui para vocês, né, quais são os primeiros passos, né? Então eu falei aqui sobre a questão de encarar a realidade, né? Então esse é o primeiro passo, né? Então eu preciso encarar a realidade para que realmente eu consiga ver o que eu preciso mudar, o que está de errado e o que eu preciso mudar. E aí, olhando para tudo isso, eu consigo fazer o quê? Identificar as minhas crenças. Então, identifiquei as minhas crenças sobre o casamento, identifiquei as minhas crenças sobre o meu esposo. Agora que eu identifiquei são crenças negativas, o que eu vou fazer? O primeiro passo para reprogramar essas crenças é verbalizar coisas positivas. Então, verbalizar para quem? Verbalizar para você, verbalizar para o cônjuge e verbalizar para terceiras pessoas. Então, esse é o maior ensinamento que eu posso trazer aqui num vídeo tão curto. É palavras que edificam o teu casamento. Enquanto você fala mal do teu esposo, da tua esposa, você não vai conseguir restaurar esse casamento. Que mais? Crie um ambiente para reprogramação
passiva de suas crenças. Então, esses são os passos. Identifiquei as crenças negativas, comecei o processo de reprogramação ativa, que é a verbalização, e eu controlo o ambiente, que é o ambiente que ele vai me fazer ou permanecer ou desistir do meu casamento. E aí, nesse momento, você pode se perguntar, Giovanni, e agora, o que eu faço, né? Você trouxe aqui uma visão profunda do que eu realmente preciso fazer para eu restaurar o meu casamento, mas qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo mesmo? Então, eu falo aqui que é a questão de verbalizar coisas boas. E qual é o segundo passo? É a questão do ambiente. E aqui eu quero abrir uma oportunidade para você procurar aqui na descrição desse vídeo aqui um link para fazer parte da minha comunidade Casal Restaurado. Então você vai ali para o meu WhatsApp, ou você até mesmo vai ali para uma página onde explica ali como você faz para fazer parte dessa comunidade. E dentro dessa comunidade você vai ter o quê? Esse ambiente necessário para você restaurar o teu casamento. E como eu falei aqui, é claro que para tudo existe um investimento, para tudo existe um investimento. Então ali eu vou te passar os detalhes do quanto você precisa investir de dinheiro, de tempo, de energia para você conseguir viver essa realidade dentro da sua casa, né, dentro do seu lar e mais, né? Que você possa criar crenças positivas também para os seus filhos, que esse é um propósito meu aqui também, que você possa reprogramar as suas crenças, mas também reprogramar as crenças dos seus filhos. Então, te vejo em breve e até mais.